E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aí com mais um momento bênção no seu lar. Bem, seu amigo aí, Kleber Leo Virgílio, gravando um vidinho aí para edificação da fé, para que nós possamos estar diante das lutas do dia a dia, sempre com um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de determinação. E hoje nós vamos falar dos pontos chaves. Às vezes muitas pessoas reclamam, muitas pessoas ficam aquela incógnita, né? Aquela dúvida de que, nossa, mas por que muitas orações minhas não são respondidas? Às vezes eu estou lutando por luta, tento, batalho e não consigo ter êxito, passo muito apenho. A Bíblia nos ensina sobre três condutas que devemos ter para alguns tipos de problemas que nós passamos. A fé, primeiramente, que a Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. A primeira coisa é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é fé, jejum e oração. Essas três bases é as bases para que você tenha vitória, para que não tenha problema na sua vida que você não possa resolver. Lógico que vocês sabem que eu sempre procuro trazer as coisas resumidas aqui. Estou em casa aqui hoje de boa e eu procuro trazer sempre algumas passagens bíblicas, tudo resumido, de uma forma trazendo fé para o seu coração, para que você possa então desfrutar do melhor de Deus. E como que nós vemos isso? Temos a certeza disso que a fé, o jejum e a oração, essas três têm que andar junto na nossa vida, tem que andar junto se nós queremos ter vitória, conquistar, vencer batalhas e gigantes que se levantam contra a nossa vida. Ou seja, os problemas do dia a dia, tem problemas que realmente são muito complicados de lidar. Essas três bases vai fazer com que você se sobressaia sobre qualquer uma das coisas que possa sobrevir sobre você. No livro de Mateus, do apóstolo Mateus, então, a Bíblia nos conta, no capítulo 17 do livro de Mateus, no versículo 14, ali a Bíblia vai nos narrar sobre um jovem que era lunático, que era possesso de um espírito imundo e que o seu pai estava desesperado para que o seu filho fosse curado naquela ocasião. Então, o seu pai veio e levou o seu filho diante dos discípulos de Jesus, no início do ministério, né, de Jesus. E os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos não puderam expulsar aquele mal, aquele problema do filho daquele homem, o problema que ele estava passando. Você lê depois no livro de Marcos, no capítulo 9, também fala da mesma história, só que fala de um pouco mais de detalhes, um pouco mais de riqueza de detalhes para que você possa entender melhor. Você vai ver que ali eles levam para os seus discípulos, os discípulos não conseguem expulsar aquele mal da vida daquele jovem, daquela família. Então Jesus falou, mas o que está acontecendo? Chegou lá e aí o homem falou, eu trouxe meu filho aqui para seus discípulos expulsarem, resolver esse problema meu, essa dificuldade que vem há anos, desde a infância, desde que ele era novo, e não puderam expulsar. Aí Jesus, no mesmo instante, já ficou revoltado, já falou, homens de pequena fé, até quando estará convosco? E foi lá, já expulsou aquele mal, já resolveu aquele problema. E os discípulos viram aquilo e ficou indignado, porque os discípulos já haviam expulsado outros demônios, já havia até mesmo manifestado o poder através deles, através do nome de Jesus. Então, eles não conseguiram entender o porquê. Eles foram diante de Jesus e perguntou, mas Senhor, nós tentamos expulsar, por que nós não conseguimos? Nós sendo que nós já fizemos tantas coisas por aí, vamos dizer em outras palavras. Jesus olhou para eles e falou, olha, vocês não expulsou por falta de fé, porque se você tiver fé, você vai dizer a esse monte de passa daqui para colar e de colar para cá. Entendeu? A primeira coisa que Jesus disse para os discípulos, a fé. A fé tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Depois ele disse, esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Então,
Se você não tem o hábito de jejuar, fazer propósito com Deus em jejum, faça. Sabe, se abster de algum tipo de alimento, tem jejum parcial, jejum total, onde você fica sem todo o alimento, ou parcial, e você, sou muito viciado em refrigerante, por exemplo, eu vou ficar sem por um período, por um propósito. Faça. Porque, e em seguida a oração, irmãos. Oração é a chave da vitória. Fé, jejum e oração. Deus vai te trazer a vitória. Faça isso. Está passando por luta? Tenha fé. Ou seja, acredite que Deus vai fazer na sua vida. Abra um jejum, abra uma consagração e coloque o seu joelho no chão e ora. Acredita que Deus vai realizar. No livro de Salmos, capítulo 37, a palavra de Deus diz que crê, confia no Senhor e Ele realizará o desejo do seu coração. Entendeu? Então, crê, acredita, confia no Senhor que Ele vai realizar, Ele vai fazer e você vai vencer para a glória do Senhor. Então, fica com essa palavra de fé aí, confia. Lembre-se, 3 tópicos: fé, jejum e oração. Não tem barreira que você não vai conseguir transpor, não tem vitória que você não vai conseguir alcançar. Deus te abençoe, fique na paz dele e fique com Deus. Tamo junto e misturado.